Quero cumprimentar todos com uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Ilen e eu fazemos parte do movimento negro evangélico que está com a frente hoje fazendo essa celebração especial. Esse debate, essa temática tão importante. Vamos ter a participação, eu vou apresentar todos e depois a gente vai chamando aos pouquinhos. Nós vamos contar com a participação hoje do pastor Ariovaldo Ramos, fundador da Frente do Evangélico pelo Estado de Direito, pastor Marcos Davi, pastor da nossa igreja brasileira, professor, entre tantas outras coisas também. Fundador do MNE, olha só, é verdade, eu tinha esquecido aqui de botar. A deputada federal Mônica Francisco, já está aqui. Estadual, Mônica Francisco, também professora. Professor João Bigon, também, de História. E a Marcele Sanuto, que é orientadora educacional da SEDUC. Vamos estar chamando daqui a pouquinho a primeira rodada de palestra. Boa tarde a todos e a todas. Sou Ilen Moisés, como já foi apresentado. Esperamos que essa tarde seja bastante proveitosa a todos nós, que aprendamos, que discutamos, que saímos daqui com um ânimo renovado e que muito para fazer transformação nessa sociedade, porque, como servo de Deus, como povo de luta, é um mundo que precisa da gente. Vamos abrir agora a primeira mesa, que é por que os negros fizeram opção pela fé protestante. Convido aqui o João Bigon e a deputada Mônica Francisco. Nós vamos ter, essa mesa vai ter a duração de 40 minutos e cada um vai ter 20 minutos de fala. Eu vou começar pela Mônica, pode ser? Graça e paz. Para quem é de graça e paz, a paz do Senhor, para quem é de paz do Senhor, Shalom, Adonai, e boa tarde, né? Primeiro de tudo dizer que é uma alegria imensa a gente estar aqui, né? Agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus, a oportunidade de estarmos juntos, acima de tudo, nesse momento de tanto individualismo, a oportunidade de podermos pensar o porquê da fé evangélica, né? A Bíblia nos manda defender a fé evangélica, lutar por ela, né? Pela verdade do Evangelho. E eu creio, como acredito que vocês também, que nós não caminhamos nas coincidências, né? Nós caminhamos debaixo dos auspícios do Espírito Santo, que nos conduz, nos orienta, nos dirige, direciona. Quero celebrar a vida do pastor Ariovaldo Ramos e dos irmãos e das irmãs que ouviram a voz de Deus ao implantar a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, entendendo a responsabilidade social da igreja, a função social da igreja, entendendo, sobretudo, a necessidade de darmos testemunho. Em um tempo em que dar testemunho anda difícil, né? Celebrar e glorificar a Deus pelo fato de estarmos aqui pensando por que optamos pela fé evangélica. Para mim é muito difícil discutir esse tema, porque a fé é algo em que a gente não opta. É difícil dizer isso, explicar isso para o mundo secular, né? O quanto o Espírito Santo move o nosso coração e nos chama a abrir a nossa alma, abrir o nosso coração sem reservas, a receber o amor de Deus em nossas vidas. Eu me converti no ano de 88, um ano emblemático, veja só. Estou numa mesa do movimento negro evangélico, da Frente Evangélica, né, em defesa ou pelo Estado de Direito. Me converti em 1988, que coincidentemente, embora eu não acredite em coincidências, também é um ano em que eu começo a minha militância. Veja, né?
um ano de 88, de muitas tragédias no Rio de Janeiro, de muitas tragédias coletivas, né? Quem é jovem há mais tempo vai lembrar que o Rio de Janeiro, que reeditado, né, por Marcelo Crivella, sofria muito, né, com as chuvas e principalmente as favelas, né? No Borel não foi diferente. E dezembro de 88 foi o ano em que eu, depois de muitos convites, resolvi conhecer uma igreja evangélica. Já conheci algumas, já fui a Deus é Amor com parentes, mas nada muito elaborado. E em dezembro de 88, mais emblemático ainda, eu tenho um encontro com a minha fé evangélica no estádio do Maracanã, veja, mais preto e mais povão impossível, num culto intitulado, numa reunião intitulada Duelo dos Deuses. Olha que chique. Não preciso nem dizer onde foi que eu me converti, né? Alguém chuta? Bom, falando Duelo dos Deuses, né? Então, e eu me converti no auge do que era ainda aquela guerra santa entre a Igreja Universal e duas vertentes religiosas, né? Tanto a Igreja Católica quanto o umbandismo. Olha, veja, não era nem o candomblé ainda. O umbandismo muito personificado na figura de Átila Nunes. E ali já era, claro, uma franca, né, alusão ao que é hoje o plano de poder político, econômico, né, que não tem nada de poder de Deus e avanço do Evangelho. Então eu me converto com esses elementos muito emblemáticos. Mas veja, a minha chegada até a igreja se deu muito de uma necessidade física e emocional, espiritual mesmo, né? De um vazio existencial. Então, dizer, por que você optou? Já havia ido a cultos, né, de matriz africana, com familiares que até pouco tempo ainda faziam essa profissão de fé. Mas houve um encontro, né? E o que é transcendental, porque o encontro, essa relação de fé real e verdadeira, ela não se explica de maneira racional e lógica. É claro que a gente caminha à medida em que você avança no amadurecimento do seu relacionamento com Deus, né? E no que é para nós esse relacionamento a partir da figura de Jesus e da sua palavra, né? A gente vai entendendo qual é a largura, a profundidade, o cumprimento dessa palavra, quando Paulo nos chama a organizar nossa profissão de fé, exercendo o nosso culto racional, né? Aprendendo a elaborar e a equilibrar a razão e a fé. Então, lá na Universal eu fiquei durante 9 anos e cheguei lá porque havia na minha vida um vazio existencial e eu era enferma, veja, né? E a cura, né, divina, eu creio na cura divina, foi uma realidade na minha vida. Eu creio nas manifestações do Espírito Santo. Eu creio na ação de Deus hoje. Eu creio no Deus que era, né, e há de vir. E será eternamente. Então, nesse momento, eu tinha 18 anos, contei a minha idade. Aos 18 anos eu me vejo, né, alvo do amor de Deus, e ali, numa igreja, e aí pensando numa mesa, né, Movimento Negro Evangélico, o quanto o processo, e aí pastor Marco fala muito bem, vai falar também, esse processo de invisibilidade da negritude no exercício da fé, na relação com a igreja, né, como se a igreja, de fato, fosse um mundo paralelo. Embora as ações realizadas pela igreja, todo mundo conhece, né, como a igreja evangélica, a igreja universal é uma igreja, foi
o meu primeiro contato com a fé evangélica, né? É uma igreja que tem uma forma de evangelizar agressiva, agora mais agressiva ainda, mas quando eu falo agressiva, no sentido de esteticamente e na ação, né? E de fato, né? Era uma ação muito contínua de ganhar almas. Então, essa era a visão, né? Ganhar almas. Esse era o discurso. E o plano de poder era, né, ganhar almas no mundo inteiro, ampliar o reino de Deus. Veja, né? Porque nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação tinha mais capacidade, porque não eram tão de Deus assim. Claro que esse discurso ele não era tão aberto como é hoje, e de fato era uma construção de um pensamento. Primeiro porque muitos teólogos da Igreja Universal foi metodista, o J. Cabral. Então, era um olhar para as outras denominações, como eu ouvi uma vez um pastor dizer, como a jumenta, sabe? Sabe a historinha de Balaque e Balaão? Como a jumenta. Deus usa até a jumenta. Não vai usar, né, a metodista? Não vai usar a presbiteriana? Porque era assim. Não vai usar a geladeiriana? Deus usou o jumento, né? Veja, essa é a construção no imaginário daquela população e aí, trazendo para a questão racial, de denominações históricas, de igrejas que não tinham, de modo mais amplo e tão agressivo quanto, uma relação com uma população da qual eu fazia parte, e faço parte até hoje, grande parte de quem está aqui faz, que é a população negra, a maioria social desse país. Veja, a visão da relação de classes no Brasil. Que isso, gente? Porque essa é a realidade, né? Enquanto nós estávamos indo aos centros de pessoas, enquanto íamos, né, às zonas de meretrício, vou falar bonito, enquanto íamos, né, estávamos de madrugada falando com as pessoas usuárias de forma abusiva de vários tipos de drogas, enquanto estávamos subindo favelas, indo para a Baixada, como uma missão de ganhar almas, né? Quando estávamos lá, não víamos os nossos irmãos e as nossas irmãs das outras denominações, lidando e falando com aquelas pessoas de igual para igual. Veja só. Eu lembro que quando minha mãe ouvia, né, os irmãos da Assembleia de Deus, que era muito tímida, né, evangelizarem, quando eles vinham, minha mãe falava, tranca a porta, tranca a porta. Por quê? A primeira coisa que eles faziam, quem é jovem há mais tempo vai lembrar, era assim, olha aqui, ó, porque Apocalipse no capítulo 2, porque meretrizes, beberrões, ninguém queria ouvir. Mas quando você ouve, Jesus te ama, olha, né, Jesus, não, vamos lá, a pessoa senta do seu lado, na boca de fumo. E aí a gente faz um cortezinho para 2018 e a gente ouve assim, preciso voltar para a base. Como o Bolsonaro foi eleito? Como, gente? A culpa é dos evangélicos. A culpa é das igrejas. A culpa é da Universal. A culpa é da Lagoinha. Não. Espera aí. Há algo além disso. Há a possibilidade de perspectiva de futuro.
Porque ninguém vai fazer uma campanha que antes era corrente, né? Porque não tem perspectiva, né? Ainda mais agora que não tem mais previdência social. Já não tinha estado de bem-estar social, agora menos ainda. Então, onde você encontra perspectiva de futuro? Onde você encontra a possibilidade de reinserção? Não só na sociedade, mas na sua família, no seu círculo de amigos. Onde você encontra a perspectiva de ser protagonista? Claro, mesmo sem a discussão da questão racial, sendo negro, pobre, periférico, você é protagonista, porque você coloca um uniforme de obreiro, e você é respeitado. Bom, fui batista há mais tempo, um pouco melhor, mas mesmo tentando inserir a discussão racial, era um problema. Porque a tentativa de fazer com que a igreja, mesmo discutindo o Pacto de Lausanne, aquelas coisas toda bonita, incidir de fato na sociedade, fazer parte dela, incidir de fato, de maneira concreta, discutir a situação política do país. Não, aí não. Aí, vamos orar, né? Vamos lá. Crônicas 7,14. Vamos lá. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender do seu nome. Bota o povo para orar. O PP é resposta de oração. Não é controle de corpos, não é a docilização da população jovem preta. Se a mãe perdeu o filho, não, tem que chorar uma semana, não pode chorar mais. Né? Mas cadê Raquel chorando pelos seus filhos porque já não são mais? Mas aqui não pode. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Há um processo de descolamento, não é à toa que há 2 semanas, né, foi veiculada uma notícia de que as igrejas avançam e o crescimento continua no Brasil. Mas a fé, essa, diminui cada vez mais. Então, a importância de nós estarmos aqui nessa tarde, num ato profético, de tentativa de resistir, numa reedição, né, do que foi o desespero de Elias ao achar que estava sozinho. Não, nós estamos aqui, não dobraremos o joelho. Nós estamos aqui e resistiremos. Nós fomos chamados, nós sabemos, ouvimos o chamado, fomos tocados pelo Espírito Santo. A gente não pode... Isso é defender a fé evangélica nesse tempo. A gente não pode prescindir da essência da fé evangélica. Nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Há uma ação. Nós não optamos por uma fé evangélica por achar ou demonizar, embora eu especificamente, falando de mim, passei 9 anos numa denominação, e aí, claro, né, o livro do J. Cabral foi fundamental no processo de, né, consolidar o ódio, né, às religiões de matriz africana, porque nós sabemos exatamente aquilo que nós cremos. E nós devemos defender o que nós cremos. Mas defender o que nós cremos não pode ser de maneira nenhuma destruir radicalmente o que os outros creem. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E o Evangelho do reino, o que é o reino? O reino é paz, justiça e alegria. As pessoas não estão em paz quando se fala em evangélicos. As pessoas não sentem paz, sentem medo. As pessoas não reconhecem a justiça de Deus. Porque
se sentem injustiçadas na sua maneira de ser quando nós falamos do meio evangélico. Alegria muito menos. Chega um evangélico no recinto, a galera fecha a cara. Eu fiz campanha, pessoas que me conheciam há anos, porque eu comecei a falar mais ano passado, porque entendi a responsabilidade de mostrar que nós não somos uma coisa só. Que nós defendemos a nossa fé evangélica, que nós não optamos, não era uma opção, católico, macumbeiro, evangélico. Quais das opções você escolhe? Não. Há uma ação espiritual. Não é opção de cardápio de filmes. E a nossa forma de viver a nossa fé tem que evidenciar, aí sim, evidenciar a pessoa de Jesus, que por meio do seu Espírito continua existindo e reexistindo através de nós, né? E quem é Jesus? Jesus é aquela mãe de Manguinhos que perdeu o seu filho. Quem é Jesus? Jesus é um injustiçado que está aqui do lado de fora catando lixo ali. Porque, né, tive fome e não me deram de comer, tive frio e tu não me vestiste. Eu estava nu na prisão e você não foi me visitar. Mas quando foi que nós o vimos nu, com fome, preso e não fizemos nada? Quando vocês fazem isso a um desses pequeninos, vocês fazem a mim. Então, evidenciar através da nossa vida, da nossa existência, das nossas práticas seculares, das nossas práticas cotidianas, o porquê, e aí vamos usar o que o senso comum e o que está no título, por que nós optamos por uma fé evangélica? Né? É evidenciar isso na nossa existência. Ser cristão, parte de Cristo, ser fragmento dessa grande rocha na qual nós estamos consolidados e fundamentados, é evidenciar a justiça, a paz e a alegria de Deus. É a empatia, é a humanidade, é o consolo, é a solidariedade, é a misericórdia. Aí, de fato, a gente evidencia isso. E nós temos, para finalizar de verdade, para respeitar o colega, nós temos uma responsabilidade nesse tempo. Eu digo que esse é um tempo em que nós, que somos sujeitos e sujeitas dele, tem um professor de história aqui, nós somos sujeitos desse tempo. E nesse tempo curto, tão conturbado, nós temos uma responsabilidade ancestral. Digo mais, temos uma responsabilidade espiritual. Temos uma responsabilidade de sermos profetas no meio desse caos, com todas as vicissitudes que isso impõe também, né? Muito mais ônus do que bônus. Bônus quase nunca, no meio de profetas infiéis e de figuras que produzem medo, horror e desespero, onde nós deveríamos estar implantando justiça, paz e alegria, onde a gente deveria exalar o bom perfume de Cristo. Parece que as pessoas sentem nojo, medo e desespero. Então, essa é a nossa responsabilidade nesse tempo, né? Enquanto pessoas que creem na essência do Evangelho e na responsabilidade da cruz. Paz com Deus e paz com os homens. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Palavra realmente tocante e abençoadora. E agora a gente passa a palavra para o João Marcos Pigon. Boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui com
todos vocês. Muito tempo eu não participo de um evento da frente, estou licenciado. Sandra fica me puxando a orelha direto, me dando esporro, Valéria também. Por conta do mestrado, estou dando uma desacelerada em algumas coisas, mas ano que vem a gente retoma, se Deus quiser. A não ser que a oração de vocês seja muito boa e eu saia do mestrado e entre em doutorado, aí não tem mais tempo. Bem, o tema dessa primeira rodada eu achei muito interessante e vem de uma pergunta, né, vem de uma provocação. E eu acabei dei spoiler pro Ari e pro Marco Davi, que a gente está junto desde de manhã. Eles foram lá em casa hoje, a gente almoçou junto. E falei, Marco, por que esse tema não foi para você, né? Porque basicamente a resposta é a pergunta que percorre o livro do Marco Davi, né? Para quem não sabe, é a religião mais negra do Brasil, porque os negros fazem opção pelo pentecostalismo. Então é uma pergunta muito parecida com a que foi proposta aqui. Quando a Valéria me passou o tema, eu lembrei eu sou formado em História, sou professor de História, e faço mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet, no PPRE. Eu lembrei de um historiador chamado Tony Beer, que ele fala que, com as minhas palavras no caso, eu não vou lembrar exatamente como ele escreve, mas que os seres humanos eles são fundamentalmente religiosos, algo do tipo. Ele fala até que a pessoa que escolhe a não religião, ela desenvolve uma relação com a vida, com a prática social, com a relação com as pessoas religiosas, de alguma forma, né? E aí tem um outro cara que eu gosto muito, né, particularmente porque ele é negro e tudo mais, que é um sociólogo jamaicano, Stuart Hall, que ele tem um livro muito interessante chamado Da Diáspora, em que ele traz uma contribuição que eu acho muito importante para a gente pensar do porquê a comunidade negra, sobretudo fora do continente africano, né? Até porque africanos não necessariamente são negros, eles são seres humanos, eles descobrem que são negros quando eles se deparam com um território colonizado, ou quando o colonizador diz isso para ele, né? Para eles. O Stuart Hall ele diz que por conta do colonialismo, né, do sequestro dos africanos, né, por conta desse deslocamento espacial, né, e de deslocamento em vários sentidos, né, não só espacial, mas esse deslocamento da própria visão de mundo que os africanos tinham, e pelo fato de que na colônia todo o território se baseia em patrimônio, né, em poder, em poder sobre coisas, né, e os africanos eles foram destituídos desses patrimônios, eles desenvolvem patrimônios imateriais como forma de sobrevivência. E é muito interessante porque quando a gente olha para a cultura negra em toda a América, né, até fora, mas especialmente na América, né, a gente sempre vê os maiores cantores, os maiores músicos, os maiores artistas são negros e negras. A cultura negra, inclusive nesse livro, num outro livro, no caso do mesmo autor, do Stuart Hall, ele fala que não existe a possibilidade de se falar de cultura popular nas Américas se você não fala de cultura negra, né? Sobretudo na experiência dos Estados Unidos, né? Quando a gente pensa a tradição das igrejas, elas vieram da música negra. Quando a gente pensa a tradição da arte, do cinema, da interpretação, teve a contribuição fundamental da cultura negra. Então, essa relação com esses patrimônios imateriais, né, essas construções imateriais, ela é fundamentalmente ligada à tradição negra por conta desse deslocamento. Já que não tenho direito de ter dinheiro, já que não tenho direito de ter carruagem, de não ter roupa, de não ter sapato, né, aquele clássico do escravo descalço, e quando é livre ele compra um sapato para demarcar que não é mais escravo. Tudo isso eu crio símbolos imateriais para sustentar essa minha identidade, para fundamentar essa identidade. Por quê? Porque o branco, o escravocrata, o colonizador não pode me tirar isso. Então, ele não me tira o canto, ele não me tira a música. O blues, por exemplo, ele surge enquanto as pessoas estão sofrendo na fazenda de algodão, né? Os códigos, inclusive, para a libertação de vários desses escravizados nos Estados Unidos e até no Brasil, eles tinham muito a ver com a música, né? Tem o clássico da Harriet Tubman, né? Que ela era espiã, abolicionista, ela cria uma música que era um código para dar a rota de fuga para os escravos, né? Vários pontos que se cantam em terreiro de candomblé e umbanda, vários deles contam histórias que auxiliam na fuga dos quilombos, ou na fuga para os quilombos, ou em fugas. Então,
a música, a corporeidade, né, e a fé, sobretudo a fé, ela é fundamentalmente importante para a formação identitária da comunidade negra, né? Até porque, no próprio continente africano, essa lógica da religião não existe em muitos lugares, né? Não posso falar no continente inteiro, porque é muito grande, mas especialmente na África subsaariana, da qual veio boa parte dos escravizados para cá, né? Não existe essa separação, ninguém se converte lá. Você nasce e isso faz parte do espectro político, prático e da formação da tua identidade de modo geral. Então não é como se eu preciso ir num lugar santo fazer tal coisa santa, né? Não. Tudo para eles é sagrado e a vida está aí, e uma pessoa morre e não se tem uma relação de que ela partiu, né, e nunca mais volveu. Não, é uma outra relação. Então, quando essas pessoas vêm para cá, esse diálogo, na verdade, essa simbiose entre a experiência de sofrimento, de não poder ter patrimônios vários, com a necessidade de se criar uma forma, praticamente uma tecnologia de sobrevivência mesmo, né? De se estar numa tradição religiosa, ela não é só estar numa tradição religiosa como no Ocidente se entende. Não é só uma questão de, vou acreditar nisso, rezar, orar, enfim, antes de dormir, antes de comer. Não, é quase que vital. Na verdade, é vital ter uma tradição religiosa. E aí, quando a gente vê todo o processo, né, de colonização, especialmente do Brasil e tudo mais, e aí no livro do Marco Davi ele traz várias contribuições acerca disso. Estou fazendo jabá aqui, hein? Podia ter trazido os livros, né, cara? No livro do Marco Davi ele traz várias contribuições, até de dados com relação a isso, da debandada que se tem de negros das religiões de matriz africana, do catolicismo e até das igrejas protestantes históricas para o pentecostalismo, né? Mas de modo geral, assim, quando a gente olha para o contexto histórico do Brasil, todas as vezes, e isso é muito interessante, eu tenho feito o meu trabalho do mestrado, ele faz esse diálogo entre fé, raça, fé evangélica, raça e outras questões, e sempre que eu estou em mesa de diálogo interreligioso, ou combate ao racismo religioso, eu tomo, né, eu tomo aquela coça, porque eu vou justamente fazer o advogado do diabo, muito mal utilizando o termo. Mas o que eu sempre digo é que todas as vezes que a comunidade negra... É porque a gente sempre acaba entrando sobretudo a gente que é da militância dos movimentos negros e que é evangélico, a gente sempre tem que explicar que não necessariamente as pessoas negras estão nas igrejas evangélicas por alienação, né? Porque, aparentemente... E isso é muito, muito louco, assim, porque é um discurso que, vez ou outra, ele é um tiro no pé da própria pessoa que está fazendo, né? Porque em um lado, há a valorização extrema do intelecto da pessoa negra, né? Ela enquanto indivíduo, enquanto ser pensante, enquanto ser humano. E, por outro, um esvaziamento disso. Porque, aparentemente, qualquer cara que sobe num púlpito e fala qualquer coisa, o negro vai lá, aceita e está tudo certo, né? E a gente, obviamente, sabe que esse país ele tem um lastro enorme de colonização mental mesmo, né? A gente sabe como funcionam essas coisas. Por isso que a gente não consegue enxergar muitos de nós não conseguíamos e não conseguem enxergar pessoas negras na Bíblia, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que as pessoas que estão nessas comunidades de fé, elas estão ali simplesmente por uma questão de que elas foram enganadas, né? Esse era um argumento que se utilizava muito antigamente, hoje passou para o caso dos evangélicos, mas se usava muito para falar sobre o sincretismo religioso, né? O sincretismo, acho que a maioria aqui ouviu muito sobre isso no ensino médio, assim, né? O lance do sincretismo religioso. Não, porque os africanos eles se misturaram com a Igreja Católica deu o nome de santos católicos para os orixás e tudo mais, e era muito como se os africanos eles estivessem parados, os escravizados ou ex-escravizados, estivessem parados, inertes, a Igreja Católica fala um monte de coisa, eles aceitam, e tá bom, vamos trocar o nome dos orixás. Nunca se pensou, ou pelo menos só começou a se pensar isso recentemente, que isso é uma estratégia de sobrevivência. Isso é uma tecnologia de ação. Que é, basicamente, a mesma coisa que a comunidade negra fez quando houve um investimento político de Estado de marginalizar as religiões de matriz africana, e eles falaram, bem, eu não vou morrer. Então, o que tem aí para colocar no lugar disso aqui? O que tem aí para eu me inserir e enegrecer? Ou eu me inserir e exercer desenvolver o meu exercício de existir?
Ah, é a Igreja Católica? Foram toda a comunidade negra para a Igreja Católica. E aí a gente tem essa relação aí dos híbridos, né, dos orixás e santos, etc. Depois aconteceu a mesma coisa com a Igreja Evangélica. Quando a Igreja Evangélica surge, e aí inicialmente os protestantes históricos, né, e aí vários da comunidade negra foram para essas igrejas, e aí entra um fator que é o que o Marco Davi pontua, porque em algum momento, e aí tem um livro também muito bom do Robson Cavalcante, né, falecido Robson Cavalcante, Cristianismo e Política, o nome do livro, de capa vermelha, um livro incrível, em que ele fala sobre o surgimento do pentecostalismo num contexto colonial, porque no contexto colonial, sentar numa missa, sentar num culto histórico em que um fala e todo mundo fica parado, não existe. Porque o povo no contexto colonial, ele se envolve, ele tem movimento, porque não emerge da teoria, emerge da prática, né? Então, surge o movimento pentecostal, surge um movimento carismático e vai todo mundo. Porque o povo brasileiro, vou dar um exemplo básico aqui que a gente, sobretudo os cariocas, vão entender. Manifestações de cunho político, de protesto, de manifestação de protesto no Rio de Janeiro, vira uma festa. No final. Estou mentindo ou não? Então, esse território ele é fundamentalmente centrado nesse lance. E isso eu não estou falando isso aqui sem nenhum juízo de valor. Estou falando que isso, infelizmente ou felizmente, acontece. Né? Se a gente vai conseguir mudar, eu acredito que não, porque a gente não é europeu, então a gente se envolve mesmo, a gente tem paixão nas coisas que faz, né? Então a gente não vai conseguir ficar parado e ter um cara falando latim e a gente está lá, A gente não vai fazer uma revolução russa ao modo dos russos, a gente não vai fazer uma revolução francesa no Brasil, não, vai ser outra coisa. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho fé que a Igreja Evangélica tem potencialidade para fazer essa revolução, mas, né, enfim, eu não sei, eu acho que a gente vai ter que passar numa peneira grande aí ainda. Mas o Robson Cavalcante fala que essa debandada ela é natural de um país que surge nesse contexto. Sobretudo num contexto de atravessamentos múltiplos de culturas. Porque você não consegue de nenhuma forma, e é por isso que onde eu vou eu falo, tratar toda a comunidade, todos os negros como... acéfalos quando você fala que eles estão na igreja simplesmente porque foram colonizados. Entende? Sobretudo quando você pensa os espaços na periferia, os espaços das igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque por mais que exista um discurso, você tem um abismo entre o discurso e o que é feito. Um exemplo clássico, eu não sei, acho que isso também tem no livro do Marco. Um exemplo clássico, você tem dentro das igrejas, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, né? Hoje eu sou batista, mas eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Você tem um pastor, sei lá, o fundador, o pastor presidente da Assembleia de Deus lá e tudo mais, rico, aquela caricatura que a gente já está cansado de ouvir, rico, branco, homem, etc, etc. Mas quando, na comunidade, no seio da comunidade, o filho de alguém está preso, é a irmã de oração que é chamada. Mas você pode ter 1% de vezes que isso acontece, mas quase sempre, os 99% das vezes é uma mulher preta. E isso é a perpetuação de uma tradição africana, em que as mulheres negras, sobretudo as mulheres negras mais velhas, elas têm o poder da resolução. Ou se não tem da resolução, de explicar, de elucidar a realidade a qual o problema ali está se situando, a situação ali está se desdobrando. Então, um exemplo claro, assim, o meu pai dizia, meu pai é branco, mas dizia que no bairro onde, quando ele era mais novo, tinha uma senhora que ela era, ela fazia parto, eu não sei o nome que se dava, parteira e curandeira, rezadeira, isso, rezadeira. E aí a pessoa caía doente e levava lá. No fundo do quintal dela tinha um monte de mato, ninguém sabe como, ela pegava o mato, botava na água quente, fazia não sei o que, o cara ficava curado. E aí quando você vai para a igreja evangélica, você tem um pastor presidente, ele prega, ele tem o título de pastor, ele bota a terno, bota a gravata, mas quando tem alguém endemoniado, chama a irmã da mesa de oração, porque ela resolve. E aí é justamente isso a chave para a gente entender que os negros e as negras fazem opção pelas igrejas evangélicas, porque independente do discurso, e aí é muito bom que a gente preste atenção,
Porque a igreja evangélica ela não está fora do mundo, ela está dentro. E da mesma forma que a gente tem o capitalismo, a gente tem o colonialismo mental, a gente tem o Estado democrático de direito totalmente ligado à burguesia e à manutenção do poder de homens brancos, héteros, velhos, etc, etc. Você tem a comunidade negra desde sempre continuando atuando, e ela não está alienada disso. É só a igreja evangélica nesse contexto, ela é só uma projeção da sociedade. Então, quando você chega para uma pessoa negra dentro da igreja evangélica e você pontua o fato de que é um pastor branco, etc, etc, ela fala, tudo bem, eu respeito o pastor, não sei o que e tal, mas quando o bicho pega, a gente que resolve. Quando alguém passa mal na igreja, a gente que resolve. Quando alguém perde o emprego e está sem grana, a gente faz vaquinha, junta 1 quilo de cada um, faz uma cesta básica que dá. Entendeu? E muitas vezes o cara que é o pastor lá não faz a mínima ideia. Então, a comunidade negra ela tem justamente por toda essa questão de deslocamento, de ter que se readaptar a linguagem, readaptar a visão de mundo, de readaptar uma série de coisas para sobreviver, né? Ela tem uma habilidade de trabalhar nas frestas do problema, nas arestas que o problema deixa, né? E criar possibilidade a partir disso, né? Que é muito interessante, aí, até para fechar, o meu orientador ele é do candomblé, ele é homem branco, mas ele é do candomblé, e ele escreve sobre a pedagogia das encruzilhadas. Na verdade, ele é meu co-orientador, e minha orientadora falou, a melhor coisa que eu fiz foi ter juntado o evangélico com o macumbeiro. Por quê? Conversando com ele, eu percebi, e aí a pedagogia das encruzilhadas não necessariamente tem a ver com religião, tá? Tem a ver com o que a comunidade negra desenvolve justamente nesses atravessamentos, dessas possibilidades. Porque você cria o mundo colonial, ele é um mundo de dar reta, a verdade, o caminho, né? E aí você dá isso e joga o cara e fala assim, ó, se vira. Só que é justamente aquilo que o Francis Fanon fala. Você tem o caminho, e o fim do caminho é branco, mas o cara é preto. Aí o cara persegue uma linha de chegada que sempre é afastada dele, assim. E o que a comunidade negra faz? Ela cria uma rota alternativa. E aí, conversando com ele, eu falei, interessante, né? Porque você fala da pedagogia das encruzilhadas e eu falo da pedagogia da cruz. Porque a cruz é uma encruzilhada também. Né? É uma rota e uma rota. E aí são 4. Ou mais de 4 até. Né? E aí eu conversando com ele, eu falei, é muito interessante, porque explica muito do porquê a comunidade negra vai para essa tradição. Porque ela encontra possibilidade de existir. Estão nos matando em tradição tal? Beleza, a gente vai pegar essa daí e a gente vai fazer do nosso jeito. E aí você entra aí na periferia, em qualquer lugar, aí você vai ver a quantidade de preto que tem, cantando, pregando, fazendo o que tiver que fazer, fazendo inclusive a igreja, a instituição, a organização da instituição funcionar com parâmetros negros, como o colaborativismo, como o respeito aos mais velhos e às mulheres mais velhas. Isso é muito interessante, né? A autoridade que essas mulheres mais velhas têm. Então, tudo isso. E aí, para fechar, tem um outro fato interessante que aí o Marco também cita no livro, que é muito característico dessa orfandade que a comunidade negra sofre por ter sido deslocada, né? E como quando você é negro, você vive em comunidade, porque negro é um símbolo que imprimem sobre vários corpos juntos. Negro não é indivíduo, né? A gente está lutando por isso, mas negro não é indivíduo. Por isso que os brancos falam que todos são negros, não tem nome. Né? Quando as pessoas vão para a igreja, elas são chamadas de irmão, de irmã, esse sentimento de orfandade ele se dissipa, porque aí você encontra família. E é muito interessante pensar que na África, família é todo mundo, não é família, eu sou teu primo, não. Uma criança se perde em Angola, eu tenho uma amiga angolana que sempre fala isso, uma criança se perde em Angola e todo mundo é responsável. Se ela está andando na rua e fala, tu mora onde? Vou te levar lá. Então, a igreja evangélica, o protestantismo, ele ofereceu isso de alguma forma, ou a fresta que a comunidade negra encontrou no protestantismo e nas igrejas evangélicas, era a possibilidade de desenvolver desenvolver o exercício da sua existência dentro dessa tradição. Independente dos percalços, independente de toda a situação, independente do que já está posto há 500 anos. Né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que, sobretudo nós negros evangélicos, a gente tem que manter e lutar por reivindicar essa identidade com coragem. É difícil,
vai apanhar de um lado, não vai ser crente suficiente para os crentes, vai ser pouco negro para os negros, mas eu acho que a gente tem que ter coragem, ter comprometimento com nós mesmos enquanto indivíduos. E eu lembro que o Ari uma vez falou assim, 400 anos os brancos falando que eu tenho que ser, mas ninguém vai falar o que eu tenho que ser, eu escolho ser o que eu quero. E lutar por isso é fundamental, até porque eu tenho plena certeza, me desculpe os amigos não negros aqui, que a mudança política desse país, ela vai partir de um movimento negro evangélico no sentido amplo da coisa. Uma igreja evangélica majoritariamente negra. Ela é que tem a chave para a resolução dos problemas que esse país tem. Eu não sei se o racismo vai acabar, eu não sei se o capitalismo vai acabar, mas eu sei que muito provavelmente o reino de Deus vai vir a partir desse povo. É isso.